conversas por valores de quase 300 milhões de reais que chegarão ao Vasco ainda durante 2024 e time para jogar além de Fico de jogador do ataque do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O técnico Ramon Dias, enfim, teve um de seus pedidos concretizados na busca por fazer um Vasco bem mais competitivo durante essa temporada de 2024. O técnico já havia pedido alguns reforços para o setor de meio de campo e, mais em específico, já também havia colocado alguns nomes para que o Vasco pudesse progredir nos negócios. Foi justamente com Hugo Moura que o Cruz-Maltino conseguiu concretizar o pedido realizado pelo técnico argentino que está no Vasco desde pelo menos agosto. O treinador agora recebe Hugo Moura para ser o seu volante de marcação no meio de campo do Vasco nessa temporada de 2024. O jogador que chegou ao Rio de Janeiro ainda na segunda-feira assinará um contrato em definitivo por 3 temporadas. Ele foi um pedido do técnico Ramon Dias, que acredita nas habilidades do atleta e vê nele um grande potencial para conseguir ajudar o Vasco a alcançar assim uma posição bem mais alta do que foi na temporada de 2023. Ele chegou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Cruz-Maltino. O jogador deu sua primeira declaração também no desembarque ao Rio de Janeiro, ao falar como novo jogador do Vasco para as próximas temporadas. Abre aspas, estou bem feliz, minha família está feliz e é isso que importa para eu dar o meu melhor. Sei que vai ser um ano muito importante para nós e estou aqui para ajudar. Quero dar alegrias para o nosso torcedor. Fecha aspas, disse ainda o atleta que deverá assumir a função de volante marcador nesse time de Ramon Dias para a temporada de 2024. O Vasco que em seu elenco atualmente, com essas características de mais marcação, só possui o garoto Juan Esforza, jogador que inclusive foi titular na estreia no Campeonato Brasileiro e teve uma atuação muito boa contra a equipe do Grêmio. Mas é claro, o time está bem longe daquilo que Ramon Dias realmente deseja, mas o técnico segue bem confiante que as habilidades desse novo jogador que pertence ao Vasco e acredita que ele possa ajudar o time a também alavancar uma boa posição. Você, torcedor vascaíno, acha que essa foi uma boa contratação? Comenta aqui abaixo a sua opinião referente também a esse tema. Após algumas informações de que o Vitória estaria buscando a contratação do atacante David, o Vasco decidiu dar uma resposta em relação ao futuro do atacante. O jogador que atualmente é titular no Vasco foi especulado em algumas informações que davam de conta de que o Vitória teria ofertado valores para a equipe do Internacional, dona do passe de David, para que assim pudesse concretizar um negócio. Mas o grande empecilho desse negócio seria justamente o Vasco. O jogador atualmente defende o Cruz-Maltino por empréstimo e o Vasco teria que aceitar essa oferta, algo que não aconteceu, pois o Vasco decidiu manter o atacante em seu elenco atualmente, apesar de todo o interesse do Vitória em buscar a contratação desse jogador. O Vitória, que também revelou o David, já havia manifestado esse interesse em trazer o jogador de volta ao clube. No entanto, o Vasco decidiu deixar o atleta em sua equipe para a temporada de 2024 justamente devido à sua importância, pois ele é considerado uma peça bem importante no esquema tático do técnico Ramon Dias e sua comissão técnica, que também confiam bastante no atacante. O atleta já havia apresentado uma boa atuação na primeira partida do Campeonato Brasileiro, na qual marcou um gol e também foi muito participativo dentro de campo. Agora o Vasco manterá esse jogador em seu elenco, pois perderia uma peça importante e não teria uma reposição a nível para que conseguisse assim permitir Ramon Dias trabalhar com um pouco mais de tranquilidade nesse atual momento. Já era também bem esperado pelos torcedores vascaínos de que o jogador não fosse liberado,
justamente devido à importância que Ramon Dias dá à sua presença dentro de campo e dentro do elenco do Vasco, seja como titular ou também saindo do banco de reservas para jogar no segundo tempo. O atleta é uma peça interessante nesse quebra-cabeça que o técnico tem montado. Para jogar contra o RB Bragantino na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramon Dias já sabe que contará com o retorno de um jogador de meio de campo, esse sendo o Zé Gabriel, jogador que ficou de fora da estreia do Vasco no Campeonato Nacional devido a uma fadiga muscular que o tirou da lista dos relacionados e assim o impossibilitou de estar dentro de campo. O volante foi uma peça muito utilizada durante o Campeonato Carioca e também Copa do Brasil. Ainda não conseguiu estrear no Campeonato Brasileiro, mas faz parte sim de uma frequência de jogos com o esquema tático de Ramon Dias no Vasco, e sua presença pode ser bem interessante para o time ter mais uma opção dentro do time, seja iniciando como titular ou também jogando e entrando durante o segundo tempo das partidas. É um atleta que de certa forma começou a ser criticado durante a disputa do Campeonato Carioca, onde em algumas atuações o jogador não conseguiu corresponder, mas precisamente naquele esquema de 3 zagueiros, onde ele não conseguiu se encaixar de forma alguma. Mas em 2023 ele foi um jogador bem importante para o meio de campo do Vasco. Agora é visualizar como será seu rendimento nesse Campeonato Brasileiro de 2024, ele agora tendo que disputar mais posição, agora com a concorrência que chegou junto e buscará a posição de titular. Passando para outro assunto e comentando um pouco mais sobre a SAF, o Vasco, através de Pedrinho, buscou algumas medidas para garantir o pagamento do próximo aporte de quase 300 milhões de reais que foi prometido pela 777 Partners. Esse valor deve chegar ao Vasco ainda em setembro, mas ainda com algumas conversas em relação a problemas financeiros na empresa acionista do Vasco, o Cruz Maltino quer buscar se resguardar e evitar que qualquer tipo de atraso possa acontecer durante aquele período. A 777 Partners adquiriu o Vasco em 70% das ações e tem realizado alguns aportes. Pedrinho tem tomado as rédeas a partir do associativo do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.